eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Nós lemos aqui, Gênesis, o relato da desgraça da humanidade. Aqui começa todo o fracasso da raça humana. Todo, porque Deus deu uma ordem e eles desobedeceram. E foi por conta própria, eles tinham liberdade para não fazer. Deus sabia antes que eles iam fazer? Sim, mas o Deus justo, quando cobra eles e fala com eles que eles não deveriam, então eles tinham livre-arbítrio. Eles escolheram desobedecer. A mulher deu ouvido à serpente, e depois o homem, e a Bíblia diz que Deus se vira para o homem: por que deu ouvido à tua mulher? Então, na visão de Deus, não era para dar. E a Eva também não tinha liberdade, responsabilidade, poderia evitar de cair na tentação da serpente, porque a Bíblia diz que junto com a tentação vem o escape. Então a Bíblia condena ela no Novo Testamento porque ela foi enganada, então ela se deixou enganar. Ela tinha capacidade para não aceitar. Amém? E aqui a Bíblia diz que toda a humanidade pecou em Adão. Toda. Pelo homem entrou o pecado no mundo, os dois, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Então a morte só existe hoje, ela é hostil para a humanidade, ninguém quer morrer. Ela é hostil, ela é um castigo, ela é uma punição, ela causa dor, só em pensar, por causa do pecado, porque não era para ter ela. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. Verdade da Bíblia. E tu vê a desgraça que Deus fala só para não comer, depois Eva, quando já está atraída, fala: olha, ele falou para não comer e nem tocar. Deus não falou para não tocar ela, mas ela já acrescentou, porque o mal já tinha entrado. E depois um ambiente de harmonia, conversando com Deus, se davam bem. Quando o pecado entra, começou a desgraça. Deus veio no jardim de novo e já se esconderam. Então, quando vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Tudo mentira, se tiram vergonha, se esconderam de Deus. Não aconteceu como eles falaram. Amém? Isso é o relato bíblico. E mesma coisa, Deus dá uma ordem, fala o que tem que fazer, mas vem Satanás e foi isso mesmo que Deus disse? Colocando dúvida, interrogação, como quem diz, com certeza, ele não falou isso, não é possível que ele falou isso. Por isso que ele falou uma coisa dessa, e o diabo fala: certamente não morrereis. Não é nada disso. E ela acreditou, mas a Bíblia revela que aconteceu o que Deus falou. Eles morreram. E logo depois o Senhor bota a espada lá com o anjo e não podia entrar mais. A voz do Senhor e a voz do inimigo. Amém? Então, o problema da raça humana é esse. De quem? Qual é a raça humana? Todos. Amém? Porque nós temos manias, em nossa visão, quando nós nos comparamos com os outros, com algumas pessoas, nós somos melhores do que eles, aos nossos olhos.
Então, aos olhos de Deus, enviando Jesus, não é só eles que precisavam. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, o juiz, o bonzinho, foi para salvar todo mundo. E é isso que o jovem rico, bom mestre, por que já me chama bom? Na visão do jovem, tem pessoas boas. Jesus dá um corte e fala, não tem. Ninguém presta. Todos precisam de um Salvador. Todos são pecadores. Todos. Ninguém é melhor do que ninguém. A torre de Siloé caiu na cabeça deles lá porque eles eram pecadores. Jesus, não pense isso. Se vocês não se arrepender, vai acontecer igualzinho para vocês. Vocês não são melhor do que eles. Amém? Então, quem não segue Jesus, que segue a bruxaria, segue lá o diabo que for, vai entrar de mãos dadas no inferno com pastores que estão agora nas igrejas falando de Jesus, pô. Mesma coisa. Um bruxo entrando com um pastor. Mesma coisa. Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele é justo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, mas ele, graças a Deus, o que eles fizeram lá? Ignoraram a voz de Deus. Deus falou, eles ignoraram a voz de Deus e aceitou a voz do inimigo, que estava de acordo com os seus interesses. Amém? E agora, aqui é o quê? A palavra de Deus, a qual nós lemos que nenhuma profecia é de particularidade de interpretação, mas homens santos da parte de Deus falaram inspirados pelo Espírito. E a Bíblia diz em 1 Pedro, se alguém quiser falar, fale segundo a palavra. E no Evangelho é que se encontra a salvação, a justiça de Deus. Isso aqui também é a palavra de Deus. O problema da raça humana começou lá, porque ignoraram a palavra de Deus. Quem hoje ignorar, continua com o problema. Amém? Amém ou não amém? Amém. E a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, não vá para o inferno, mas receba a vida eterna. Então, o destino de toda a humanidade sem Jesus é o fogo do inferno, segundo a Bíblia. Mas Deus em Cristo veio nos dar a vida eterna. Jesus não desceu para melhorar meu casamento. Jesus desceu para me dar a vida eterna. É claro, quando eu tomo posse dessa vida eterna, meu casamento melhora. Mas ele não veio para melhorar meu casamento. Porque em vários lares ele pode ser a causa da separação. Amém? Isso é verdade da Bíblia, e a fé vem por ouvir a verdade. Mas os dois convertidos, a mulher se sujeita ao marido, como a Bíblia diz, e o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que fica esse casal? Amém? Funciona assim. Para que isso, irmão? Eu quero... o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Enquanto isso não estiver bradando no meu coração, eu estou condenado. Eu estou condenado se o Espírito não testificar assim, ó, tu é filho. Eu já estou condenado. Amém? Como eles ignoraram, e a Bíblia aí vai para Gálatas, o que eles fizeram lá? Está em Gálatas. Está em Gálatas, está na Bíblia toda. Só que me veio Gálatas. Amém, irmão? A Bíblia diz, ide e ensinai. Nós estamos conversando, amém, irmão? Para depois termos o que glorificar lá no céu. Porque se ainda não morreu,
Vai morrer, irmão. Uma notícia, nós vamos morrer. Amém? Capítulo 6, diz assim, Gálatas 6, não erreis. Amém? Capítulo 6, verso 7. Amém, irmão? Então, a primeira coisa, o conselho que o Espírito Santo dá aqui logo no começo. Opa, eles erraram. E o que causou o erro deles lá? A desgraça da humanidade, toda dor que os seres humanos passam hoje, sofrem, toda dor, todo sofrimento, toda desgraça no trânsito, toda desgraça no mundo todo, tudo. O nome é pecado. O nome é pecado. A causa de toda desgraça é o pecado. Porque o ser humano sai por aí fazendo só uma coisa. O quê? Pecando. Vai voando assim, tipo voando e jogando as misérias. É assim. Se você ainda não entendeu, você foi uma peça-chave, as peças-chave para tornar esse mundo uma desgraça, tu fez parte dele. Ajudou a ser ruim. Tu já imaginou, tu já pensou isso de você? Que você ajudou esse mundo a ser mal, que tu não presta. Segundo Jesus, vai brigar com ele. Comigo não, amém? É o que a Bíblia diz, que nós somos perversos, odiosos, odiando-vos uns aos outros, sem temor, pessoas de áspides debaixo da língua. Não é eu que falo, não, ele que fala que somos nós. Vivendo de acordo com a nossa vontade, nossos desejos, filhos da ira, filhos do diabo, filhos da perdição. Não é eu, não, é ele. É ele que fala, amém? Glória a Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Não, ele não faz isso, amém? Não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por quê? O que semeia na sua carne, da carne ceifará desgraça, corrupção. Mas o que semeia no Espírito é fazer a vontade do Espírito, amém, irmão? Semear no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser influenciado pelo Espírito, amém? E do Espírito, através dele, do Espírito, eu colho a eternidade. Tu está conseguindo enxergar essa colheita? Tu está conseguindo enxergar essa colheita? Na tua alma. Quem semeia no Espírito, do Espírito, colhe a eternidade. Tu está conseguindo enxergar a eternidade sendo gerada em você? Amém, irmão? Se está na Bíblia, eu com os olhos espirituais, eu consigo contemplar. Amém? Agora, semear para a carne, eu revelo que ainda estou morto. Ocioso, não faço nada para agradar a Deus, não procuro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não pode, o apóstolo Pedro, nós lemos aqui que vocês já sabem da verdade que eu estou falando, mas eu não vou parar de falar para vocês não se esquecerem. Porque no final, eu não vou querer servir a Jesus quando eu estiver numa cama, quando não tiver mais jeito. Eu quero servir agora enquanto eu estou de pé. E ele que faz isso com a gente. Amém? Deus que sustenta, nossos pais que gerou, meu pai e minha mãe, me geraram lá. Mas eles morreram. Mas eu continuo vivo. Porque o Criador é um Deus vivo. Ele não é um Deus de mortos. Ele é um Deus de vivo. E veio vivificar, ele veio trazer essa vida. Porque ele não é, quem não ressuscita espiritualmente, não faz parte da família dele. Porque ele é um Deus de vivos, não de mortos.
Porque quando eu ainda estou morto espiritualmente, o pecado reinou na morte espiritual, mas a graça não. Com a graça eu fui vivificado. Nova vida. Amém? Amém ou não amém? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por quê? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. A corrupção, sabe o que é? Vai ser revelado com as nossas vidas, o que nós falamos, nossas atitudes, nossas escolhas durante o dia, o que nós escolhemos fazer, se está saindo corrupção, se está saindo eternidade. Quem ceifa, quem semeia no Espírito, do Espírito ceifa a vida eterna. Então vai ser transmitida a eternidade, porque está colhendo, Jesus está entrando, Jesus está entrando, Jesus está entrando, Jesus está saindo, Jesus está saindo. Do Espírito, ceifa Jesus, mas na vida. É simples assim, mas quem semeia na carne vai colher corrupção, vai sair o quê? Mundo, preocupação do mundo, satisfação dos meus interesses, minhas coisas. E é porque eu não estou semeando no Espírito. Eu estou errando, eu estou zombando de Deus. É assim, pô. Por que isso? Porque o que está em jogo é a nossa eternidade. Morte eterna ou vida eterna. Eu quero morar com Jesus. Esse mundo não tem mais nada para mim não, a não ser as almas para levar para morar com Jesus. Só. Não tem nada de bom, mas nesse mundo eu não consigo enxergar. Só desgraça. Só dor. Onde olha, dor. Aí eu estou com a salvação, o que eu quero? Tirar as pessoas desse sofrimento. Já foi gerado em você essa vontade? Ainda não? O pecado permanece. Eles escolheram. Deus trata com a gente como seres livres. Nós estamos fazendo escolhas. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Eu tenho que vir aqui não preocupado em agradar ninguém, eu tenho que me preocupar com a alma. Senão eu sou igual. Amém? E o diabo continua enganando. Ele disse isso, está aqui o que Deus falou, amém, irmão? Ele disse sim. Ele disse isso. Ele disse que ele não se deixa escarnecer. Ele disse para a gente não errar. Ele disse viver a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O diabo continua falando, ele disse isso. Que bobagem. Disse sim. Amém, irmão? Ele disse que somos santos. Não, é mentira. Duvido que ele vai falar um negócio desse. Nós somos pecadores, não se preocupe. Não se preocupe. A gente continua sendo pecadores. Não somos santos nada. Ele disse que só vai subir incorruptível, sem pecado nenhum. Ele disse que tem que subir assim. Disse. Não, é mentira. Nem se preocupe com isso. Já está tudo certo. Uma vez salvo para sempre. Essa é a verdade. Mas é a voz do diabo. A Bíblia diz que nós somos predestinados a ficar igual Jesus. Ele disse isso? Disse. Amém? O diabo continua falando. E o orgulho, ainda tem o orgulho. Nada. É comer, tu vai ver, ele sabe, quando vocês comer, vocês vão ser igualzinho a eles, conhecedores do bem e do mal. Se esconderam. Louvado seja o Senhor Jesus, amém? Abre a palavra em Marcos, capítulo 12, 18. Vamos ler, olha o que diz.
Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo, mestre, Moisés nos escreveu. Quem escreveu? Incrível eles, né? Sabedores mesmo. Que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filho, se o irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira, e tomaram os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Eles queriam pegar Jesus? E Jesus respondendo disse, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Amém? Eles poderiam entender, mas os seus raciocínios, as suas cabeças não quis. Eles já viviam sob a imaginação deles, o que é certo e o que é errado. Vocês erram por não entender as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Porque há o erro. A culpa é de Deus? Não. Amém? Porque eu peco. Que eu quero. Vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Jesus dá logo um chega para lá. Glória a Deus. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Amém? O que tinha acontecido com os 3? Estavam mortos os 3, mas o poder de Deus não deixou eles mortos nada, porque ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Ele é o Deus do cristão sério. Ele é o Deus do fiel, que ainda que morre está vivo. Mas ele faz isso antes, vivifica aqui para ser fiel, para andar em novidade de vida, para não ficar no engano de Satanás, que pode pecar e continua salvo. É mentira. Amém, irmão? A desgraça é não entender ainda da maneira correta o que significa o pecado. Quer olhar o problema do pecado? Olha a raça humana e olha o que Jesus fez na cruz para resolver o problema. Amém? Esse mesmo Senhor maravilhoso e os fiéis, os da fé, estamos falando de Jesus, o meu justo, Abacuque 2,4, porque o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Aí em Hebreus repete isso. E a Bíblia diz que a salvação é pela fé em Jesus, que ele foi para a cruz no nosso lugar. Nós que merecíamos. Foi isso que o ladrão falou lá na cruz. Nós merecemos estar aqui, ele não. E 1 Pedro vai confirmar essa palavra do ladrão. O justo pelos injustos. Pelos injustos não é aqueles que estão naqueles lugares que já foi falado. Aquele que está em casa bonzinho, que trabalha, paga as contas, injusto para o Senhor. Não há um justo sequer, nenhum na terra. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Nasceram e viveram como se Deus não existisse. De Deus, do Criador, do Eterno, não se zomba.
A graça não é para deixar a gente viver como a gente quer. A graça é o poder eterno dentro da alma para andar em novidade de vida. Só que ainda, será que eu já enxerguei que eu sou esse miserável que precisava do Salvador? Eu precisava dele. Eu consegui contemplar a miséria da minha vida inútil. Isso é para nós. Porque a Bíblia diz que ele continua resistindo ao soberbo. Mas ele, quando olha para alguém quebrantado aos pés dele, graça. Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os pequeninos tomou posse de Jesus, os humildes. Para ter Jesus tem que revelar antes que não presta e concordar com ele, que é arrogante, egoísta, maldoso, malicioso, miserável. Aí recebe a graça. Amém? Que essa desgraça veio lá do Éden e pegou todos nós. Toda a raça humana sem Jesus colabora para o mundo ser podre de ruim. Agora, em Cristo Jesus, tudo muda. E não tem problema nenhum. Eva, o mal estava ali. Não vá ali. Ali não pode comer. Se ali não pode comer, que o troço é terrível, para começar, eu nem tenho que ir lá perto. Eu não posso ir lá perto. Aí isso está de acordo com 1 Tessalonicenses 5, 22. Apartai-vos da aparência do mal. Para começar, eu tenho que fugir, ficar longe daquilo que é proibido. Aquilo que o meu Senhor não aprova, eu tenho que fugir. Mas ele disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele disse, a serpente, não, é mentira. É mentira, ele sabe que, está entendendo? Eu ignoro as palavras dele, nem ligo e penso que, na verdade, eu caí no engano da serpente e estou indo igual Eva e crente que estou salvo, mas está morto. Mas a solução para você e para mim e para toda a humanidade, João, o profeta, revelou. Quando ele viu do outro lado do rio, Jesus. Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que tira a dor. Lá vem o Cordeiro que tira o sofrimento da alma. Lá vem o Cordeiro que dá a eternidade. Lá vem o Cordeiro que vivifica. Lá vem o Cordeiro que traz vida, que batiza com o Espírito Santo. Lá vem o Cordeiro que tira a depressão. Lá vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tira todo o mal. Lá vem o Cordeiro. Aí o Cordeiro veio, foi para a cruz e pela fé em Jesus, morro com ele. Aí ele vai para o túmulo, ressuscita, sobe. Aí fala para os discípulos, é necessário que o Cordeiro suba, mas está vindo outro. Está vindo outro para morar com vocês para sempre. Quem é ele? Ele é o que eu perdoei o pecado de vocês. Eu ressuscitei para a justificação de vocês. Mas quem está vindo nunca mais deixa o pecado dominar vocês. É ele que gera uma nova criatura. Ele que vivifica. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Me gera dentro de vocês. É o Consolador. Jesus perdoou, a culpa acaba. O Espírito Santo aplica a salvação na alma. Se em vós estiverdes essas coisas, e em vós estiver acrescentando, subindo, nunca vocês vão ser ociosos no conhecimento de Jesus. E é assim que vocês vão entrar na eternidade. A solução chegou. A miséria espiritual pode terminar.
a vivificação se torna uma realidade. Com a presença, quer uma palavra para testificar isso tudo, que forma o corpo lindo. O miserável Saulo, respirando as ameaças, perseguição, pediu carta lá para o sacerdote para arrebentar os cristãos, prender, matar, um monstro indo, querendo ferir os cristãos, trazer para Jerusalém para maltratar. Ele, no caminho de Damasco, viu uma luz incrível do céu. Da onde? Do céu. Onde Jesus já estava. Ele viu, aí escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Quem és? És tu, Senhor? Ele viu a luz. Puf. Vocês estão conseguindo enxergar a luz? Que está vindo do céu. É do céu a luz. Aí ele, esse miserável desse homem, quando cai aos pés da luz, primeira coisa que ele fala, sem entendimento, qual é o entendimento dele a respeito do cristianismo? Nenhum, mas ele viu a luz. Ele viu a luz e quer. Ele fala assim, sem entendimento nenhum: o que queres que eu faça? Onde entra a luz, essa é a transformação. Sabe o que eu quero? Mestre, o que quer que eu faça? Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo, sem saber, ele que escreveu isso depois pelo Espírito Santo, ele sem saber já viveu o que ele escreveu depois. Quando ele caiu: eu não quero ser mais insensato. O que quer que eu faça? Foi gerado isso dentro de você quando acorda de manhã, ou está sendo gerado? Mestre, o que quer que eu faça? Não sou mais insensato, eu quero saber o que ele quer para a minha vida. Eu quero saber como eu devo falar, eu quero saber como agir, tomar decisões. Eu quero saber, eu quero crescer. Eu quero amar mais ele, eu quero, e esse querer foi gerado por ele. Se não for isso na tua vida, o pecado permanece. Não erreis de Deus, não se zombe, o que está escrito. Se eu ignorar o que está escrito, eu estou indo na ideia da serpente. E ela continua agindo, ignorando. Para que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para melhorar amanhã lá na rua. Hoje na rua. Eu estou aqui para ser mais um canal do Senhor na rua, fazendo a diferença no nome dele. Esse homem depois, horrível, só queria saber de falar de uma pessoa: Jesus. Luz do mundo e sal da terra. Se eu não reconhecer a miséria que eu sou, nunca eu vou ser a nova criatura que ele disse que eu seria. Essa é a realidade da Bíblia. E quem ignora os conselhos dele, a palavra dele, está agindo exatamente lá na queda, igualzinho os irmãos lá na queda, ignorando o conselho dele, falando mal, uma arma poderosa para a gente não errar. Vocês erram muito porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Se eu conhecer as Escrituras e o poder do Evangelho, o que a Bíblia está falando? Não vou errar. Porque se eu pecar voluntariamente, depois de ter o conhecimento da verdade, o que me resta é a condenação eterna. Então, o conhecimento vem junto com o amor sobre-humano. O conhecimento vem junto com o poder sobre-humano. Quando entra o amor e o poder na minha alma, quem vai parar o cristão? Quem parou Jesus? Ninguém. E a Bíblia diz que Jesus vem morar dentro de nós. Quem vai parar? Em direção ao céu, ninguém. Até uma carreta se de frente com o cristão, não para o cristão, que ele bate ali, fica o corpo ali, ele faz assim para o céu. Amém? Olha o que aconteceu com ele: para de bobeira, isso é só carcaça, é um tabernáculo. Ele saiu daí,
passou assim pela carreta, ó. Quem acredita nisso? Amém? A carreta, pufo comigo. O corpo todo sangrando lá, e todo mundo, mas o espírito, a alma fez assim, ó. Subiu. Amém? É assim. Vamos experimentar isso. O pecado, o erro, andar fora da palavra do Senhor, é estar em rebelião contra Ele. E quando eu vejo a luz na palavra, que é Cristo, eu quero saber o que eu devo fazer e procuro isso. E quando eu vejo uma falhazinha no comportamento, Ele logo me conserta. Senta aqui. Isso não. Obrigado. Viu, Ananias? Ananias está lá numa boa, aí em visão, Ananias. Aí começa a conversa. Isso não é brincadeira. Ananias, tem um homem lá na rua direita lá, que está cego, teve um encontro comigo, vai lá que você vai ser o instrumento para impor as mãos nele, vai falar para ele o que deve fazer. Em visão. E sabe como é que foi? Ananias, quando escutou, fala, Senhor. Intimidade. O Espírito está dentro para ter intimidade, para governar. Aí vai ser tudo melhor para a nossa vida. Mas tem que renunciar você. Entenda, você não presta. Jesus é maravilhoso. Amém? Toma posse disso, para viver na dependência da graça. Tu não é, se tu julga ser melhor do que fulano e Beltrano, é porque tu está se comparando com Beltrano. Agora, ele é a porta. Então, eu tenho que me comparar com quem? Com Jesus. Porque me comparando com Jesus, eu vou pegar aquele que parece ser pior para vir comigo. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.